Oi, gente. Hoje eu vim aqui rapidinho falar para vocês sobre a obra do Friedrich Nietzsche, o Assim Falou Zaratustra, um livro para todos e para ninguém. Assim Falou Zaratustra, ele é um dos clássicos da literatura universal e é um dos livros mais importantes para o Nietzsche, segundo ele mesmo diz em Ecce Homo. Assim Falou Zaratustra, ele é um livro para todos e para ninguém, porque ao mesmo tempo em que ele é escrito de uma forma completamente diferente dos livros de filosofia, ele possui uma profundidade absurda. E precisamos tomar muito cuidado com as interpretações que fazemos dos textos que estão presentes nele. Nesse livro também contém todos os temas que Nietzsche aborda em todas as suas obras. Só que aqui está contido de uma forma mais poética, mais musical, com parábolas, com músicas. E todos podem ler, e muitos leem. Só que poucos conseguem compreender o que ele realmente quis passar. Assim Falou Zaratustra, ele foi escrito entre 1870 e 1880. A primeira parte foi publicada em 1883. A Alemanha tinha recém se unificado e estava ainda passando pelo comecinho da Revolução Industrial. E o Nietzsche ele se preocupa bastante com o bem-estar do povo alemão, por conta do nacionalismo daquela época. Eu vou ler um pedaço. E vós também sempre vos interrogastes. Para nós, quem é Zaratustra? Como lhe poderíamos chamar? É a minha imitação desses as vossas perguntas como respostas. É o que promete ou o que cumpre? Um conquistador ou um herdeiro? O outono ou a relha do arado? Um médico ou um convalescente? É poeta ou diz a verdade? É libertador ou dominador? Bom ou mal? Afinal, quem é Zaratustra? Nietzsche ele teve contato com a lenda do Zoroastro, que é um profeta persa, onde para o Zoroastro o bem e o mal são forças que lutam entre si. Ou seja, é um dos primeiros mentores da moral e responsável por levar ela a um plano metafísico. E Nietzsche meio que escolhe ele para se redimir. Nesse livro é necessário quebrar os valores morais, a hipocrisia de toda uma época, de denunciar o niilismo, para poder compreender algumas coisas. Esse livro ele vai também ensinar como usar o martelo e a importância de quebrar ídolos e criar novos valores. Assim Falou Zaratustra vai nos colocar à frente de muitas perguntas, como vencer o niilismo e quebrar com as velhas tábuas, como afirmar o devir, o amor fati, como suportar o eterno retorno, como abrir caminho para o super-homem e várias outras. Muitas dessas perguntas vão ficar em abertas, porque não vamos conseguir responder. E tudo bem. O livro, ele começa quando o Zaratustra, ele vai descer a montanha e o livro vai passar pelo caminho que ele faz para chegar ao além do homem. Zaratustra ele ficou 10 anos na montanha, gozando da sua solidão e do seu espírito. E uma hora ele decide que a sabedoria dele precisa ser compartilhada. Nisso ele desce para a antiga aldeia, onde ele morava, e ele encontra homens comuns. E ele afirma que Deus está morto, que o além do homem, que o homem precisa ser superado, e o eterno retorno. E ninguém entende ele, porque um cara que estava lá numa montanha há 10 anos, do nada chegou e falou isso pra eles. Todo mundo encara ele como um louco. E nisso ele se direciona ao último homem. O último homem, ele é o homem mais próximo ao niilismo. O último homem, ele é completamente o oposto do além do homem. E nós não queremos ser o último homem. E nisso, textos passam nessa viagem que ele faz. Tem um texto que eu acho muito genial, todos são muito geniais e você precisa ler muitas vezes para poder compreender, mas tem um que eu acho fantástico, que é a da Guerra e dos Guerreiros, onde o guerreiro ele supera a si mesmo. Ele fica mais forte cada vez com o sofrimento e com as dificuldades.
E o Nietzsche vai falar pra gente que o soldado é diferente do guerreiro, porque o soldado ele é apenas uma máquina de obediência. Já o guerreiro, ele obedece a si mesmo. E nisso tudo, a guerra é a vida. Nisso tudo, a guerra é a vida. Tem uma genialidade incrível por trás disso. Em outros textos também, como os do Ler e Escrever, da Virtude Dadivosa, O Viajante, muitos outros mesmos. Uma coisa que precisamos ter em mente é que o Zaratustra, ele não quer seguidores e ele não quer discípulos. Então vai chegar em um momento que, por mais difícil que seja, nós vamos precisar caminhar com as nossas próprias pernas. Vamos ter que deixar o Zaratustra de lado e seguir a vida. Para quem nunca leu nenhuma obra do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra talvez não seja uma das portas mais fáceis para se mergulhar nessa filosofia. Mas se você não leu nenhum outro livro do Nietzsche e deseja ler Assim Falou Zaratustra, eu super recomendo. Não vai ter nada que te obrigue a ler outro livro antes dele. Então, se arrisca e boa leitura. Você não vai se arrepender.